muito prazer que hoje a gente está iniciando, vamos dizer assim, as atividades do Observatório de Políticas Sociais do Centro Celso Furtado. Eu queria aqui, inicialmente, agradecer à Caixa Cultural, na figura do André Ricardo de Souza, superintendente da Caixa, representante da Caixa no Conselho Deliberativo do Centro, que, muito gentilmente, ajudou a viabilizar esse evento, no caso, a questão do espaço, aqui, esse espaço tão bonito, que é o Teatro de Arena da Caixa Cultural. Quero agradecer também toda a equipe, né, do Centro Celso Furtado, e aí faço o registro do Luiz Cláudio, que certamente procurou entrar em contato com todos os palestrantes e viabilizar a agenda para que a gente pudesse hoje estar aqui reunido. Eu queria, certamente, chamar a atenção e, rapidamente, vou passar a palavra para os palestrantes, dizer que, de fato, a gente procurou iniciar a atividade do Observatório procurando destacar essas manifestações recentes que, a partir de junho, tomaram conta do Brasil, porque, de fato, mais de uma centena de cidades você teve manifestações, inicialmente muito ligadas à questão dos protestos contra o aumento das passagens de ônibus e depois uma quantidade grande de reivindicações muito ligadas à questão da melhoria dos serviços públicos e de o trato da coisa pública seja feito de maneira mais correta, seja pelo político, pelos partidos, pelos governos. Certamente, esses episódios de junho têm desdobramentos políticos, desdobramentos do ponto de vista social, desdobramentos que, na verdade, precisam ainda de maior reflexão por parte da academia, por parte, certamente, daqueles que hoje integram o nosso sistema político e, claro, a mesa de hoje pretende, pelo menos, dar uma contribuição nessas reflexões, procurando aqui reunir algumas pessoas que me parece que podem trazer, sim, uma contribuição importante, relevante. Bom, em primeiro lugar, o Cid Benjamin, para muitos talvez já conhecido, jornalista, hoje político, né? Mas certamente de uma trajetória ímpar, ou seja, há certamente uma passagem importante ligada a todos os acontecimentos da resistência ao regime militar, implantado no país em 64, certamente não apenas ligada às manifestações que tomaram conta do Brasil naquele período, mas também depois, através da sua participação direta no enfrentamento ao regime militar e depois sendo um dos que presos políticos, né, que tem certamente, até nesse momento, nas circunstâncias que a gente vive hoje no Brasil, mereceria ser visto como um dos importantes depoentes em relação ao que aconteceu naquelas circunstâncias, principalmente com relação à Comissão da Verdade. Mas o Cid, depois que volta ao Brasil, ele foi para o exílio, ele trabalhou no jornal o Globo, no JB, ganhou o Prêmio ESSO de jornalismo por uma série de reportagens em relação à guerrilha do Araguaia, foi fundador do PT, posteriormente vai se filiar ao PSOL, hoje é professor da Faculdade Integradas L. Alonso, e, pelo que eu li agora recentemente na imprensa, está escrevendo, concluiu um livro autobiográfico, Graças à Vida, que certamente vai nos brindar um pouco com todos esses acontecimentos. Eu acho que o Cid Benjamin é representante dessa geração de 68 no Brasil, é representante, portanto, de uma geração que atravessou um período muito longevo, né? E que certamente agora pode dar uma contribuição, não apenas para tentar estabelecer elementos comparativos entre as duas gerações lá de 68 e geração agora de 2013, mas eu diria para tentar dar aqui uma contribuição para o que aconteceu recentemente e o que, certamente, quais são os desdobramentos. A gente também procurou convidar um representante do movimento Passe Livre. Isso é bom que se diga assim, porque o movimento do Passe Livre, desde os primeiros contatos, se mostrou receptivo, evidente, mas nunca se posicionou de uma forma muito interessante, ou seja, eles não aceitam que a gente individualize o convite, né?
o convite é feito ao movimento, o movimento lá, de maneira colegiada, indicaria alguém que certamente teria condições de vir aqui e falar do movimento Passe Livre e, certamente, tentar também dar uma contribuição para esse debate sobre as manifestações que tomaram conta do Brasil a partir de junho. Mas eu, entrando no site do MPL de São Paulo, verifico que o MPL, portanto, é realmente uma das novidades, vamos dizer, dessas manifestações recentes. O MPL, lá na sua apresentação, diz o seguinte: o MPL é um grupo de pessoas comuns que estão juntas para discutir e lutar por outros projetos de transporte para a cidade. Não somos filiados a nenhum partido ou instituição. O MPL é um movimento social independente e horizontal, o que significa que não temos presidentes, dirigentes, chefes ou secretários. Todos têm a mesma voz e poder de discussão dentro dos nossos espaços. Quando você pega o histórico do MPL, vê que ele já começou a funcionar ali em 2004 e que já participou da luta contra o aumento da passagem em 2006, quando a passagem estava de 2 para 2,30. Quando a passagem também foi aumentada de 2,30 para 2,70, em 2010, ele estava lá protestando. Quando estava lá para passar de 2,70 para R$ 3,00, em 2011, também estava lá nas ruas protestando. E agora, em 2013, quando a passagem estava, imaginava-se passar de 3 para 3,20, aí, novamente, ele vai às ruas e, certamente, acho, depois o Luca vai poder aqui falar, surpreendido enfim, o desencadeamento dos acontecimentos levou à suspensão não só do aumento das passagens, desses 20 centavos, mas a colocar na agenda o transporte público, colocar na agenda nacional. O MPL, vocês devem se recordar, foi recebido pela presidente Dilma, lá no Palácio do Planalto. A principal bandeira do MPL é a questão da tarifa zero. Ou seja, de, certamente, tentar estabelecer uma outra política tarifária com relação ao transporte público. E aí ele tem, inclusive, propostas sobre a criação de um fundo de transportes, onde esse fundo seria bancado, por exemplo, com IPTU de bancos, grandes empreendimentos, mansões, hotéis, resorts, shoppings, ou seja, que houvesse, certamente, alguma forma de financiamento dessa proposta de tarifa zero, ou, como gosta de estar lá no site, a catraca livre. Certamente o Luca Fuser vai ter aqui tempo para tentar explicar isso e, certamente, apresentar em detalhes o que o MPL de São Paulo está vendo como desdobramento dessas manifestações de junho, julho e agora de agosto. Bom, fechando a nossa mesa, e, certamente, não apenas porque é o atual presidente do Centro Celso Furtado, a gente tem a honra de receber aqui o Saturnino Braga. Saturnino Braga, hoje eu procurei entrar na página pessoal do Saturnino e verificar que, de fato, ele conhece bem, aliás, como poucos, o sistema partidário brasileiro, né? Ele foi eleito, em 1962, deputado federal pelo antigo PSB. A partir dali, vai acompanhar a vida política brasileira de maneira intensa, é um dos fundadores do MDB, aqui no Rio de Janeiro, vai ser eleito, vocês devem se recordar de uma grande eleição que aconteceu em 74, quando, em 18 estados, o MDB elegeu 16 senadores, na época, Marcos Freire, Paulo Brossard, Saturnino Braga, aqui no Rio de Janeiro. Foi eleito prefeito, aqui na nossa cidade, em 85, e eu diria que tem uma carreira muito, muito interessante como senador da República, né? Porque foi eleito senador em 82, voltou à condição de, quer dizer, foi eleito em 74, foi reeleito em 82 pelo então PDT e foi eleito depois senador em 98 pelo PSB. Depois migrou para o PT por discordar da candidatura do Antônio Garotinho em 2002. Eu diria, ele atualmente certamente tem vários livros publicados, mas o último dele, em particular, merece aqui ser destacado, que é o livro Ética e Política, que procura discutir essas duas dimensões, muitas vezes não convergentes na política brasileira. Atualmente é presidente de honra do Instituto Cultural Casa Grande e diretor-presidente do Centro Celso Furtado. Portanto, só para arrematar,
a gente procura aqui dar espaço para uma geração que certamente marcou época no Brasil, como diria Nelson Rodrigues, quando a gente observava a marcha dos 100 mil e via lá a liderança do Vladimir Herzog, certamente a UNE e os estudantes tinham um papel decisivo nos acontecimentos da época. E depois, com a luta armada, com a resistência ao regime militar, muitos e muitos jovens ingressaram na luta armada para tentar derrubar o regime militar. E a geração de agora, que certamente é a geração do Luca, tem certamente outras referências. Claro que eu acho que o que eu mais gosto do MPL de São Paulo, que ele marca a ideia de autonomia. Autonomia em relação a partido, autonomia em relação a governo, autonomia em relação à instituição religiosa ou qualquer ONG. Quer dizer, é o movimento social urbano que luta pela questão do transporte público, mas não se deixa cooptar, não se deixa ser subordinado a nenhum partido, nenhum governo. Aquelas manifestações que eu aqui rememorei, de 2006, de 2010, de 2011 e de 2013, eram prefeitos de partidos diferentes. Portanto, a bandeira é mais importante do que a adesão ao governo ou a um partido. E, certamente, o Saturnino Braga vai nos brindar com essa questão que, para mim, é fundamental. Mesmo que a gente queira, e eu desejo que o movimento social seja forte, o movimento social urbano e rural seja forte, mesmo que a gente acredite e fique feliz que a sociedade volte a participar, que a sociedade volte a vocalizar as suas demandas e a pressionar governo e legislativo, a gente tem que tentar entender como é que as instituições políticas podem e devem reagir a isso. E, certamente, Saturnino poderá refletir sobre essa questão. Quer dizer, é preciso, sim, que a gente tenha bons partidos, ou um sistema partidário que funcione, assim como o legislativo e assim como governos. Eu sou daqueles que aposto na via institucional. Ela precisa ser capaz de processar as demandas e, através de leis, políticas públicas, ou seja, de escolhas que estejam em sintonia com as ruas, faça esse Brasil avançar. Avançar na direção, é evidente, de um país que seja mais igualitário e que possa, certamente, dar margem a que a gente observe no dia a dia que as mudanças estão acontecendo para contemplar aquilo que a maioria da nossa sociedade deseja. Bom, eu já falei muito e agora eu vou passar pela ordem a palavra para o Cid Benjamin, depois o Luca Fuser e o Saturnino Braga fecharia. Depois a gente vai ter um tempo para passar para as perguntas da plateia. Cada um dos nossos palestrantes vai ter em torno de 20 minutos. Então, com isso, eu passo a palavra para o Cid Benjamin. Bom, eu queria, em primeiro lugar, agradecer o convite. Em segundo lugar, fazer uma observação em relação à composição da mesa. Me parece que foi muito feliz tentar unir, digamos, 3 momentos aí. Eu sou um velho que tem Facebook, e volta e meia sou chamado de veterano lá no Facebook, já até protestei, mas me dou conta que já estou mesmo de cabelo branco. Mas a gente junta aqui meio que 3 gerações. O Saturnino, que é uma referência nesse país para todo mundo que procura fazer política com espírito público. É uma figura que dispensa comentários. Eu, como de meia idade, unificando 68 e o momento atual, e o representante do Passe Livre, do ponto de vista da organização, da estruturação de algo para a luta, foi o que de mais relevante e significativo aconteceu nesses últimos protestos. Eu vou falar menos de 68 e me fixar mais nesse período de agora. Depois, nas perguntas, se houver interesse, eu posso falar de 68, ou da luta armada, do que seja, mas eu acho que é mais relevante a gente se fixar nas tais jornadas de junho. Eu sou jornalista e andei pensando que, se eu fosse fazer um documentário sobre esse processo de manifestações, eu acho que eu abriria o documentário com aquela cena em Paris do Sérgio Cabral, o dono da Delta, alguns secretários, todos de guardanapo na cabeça, dançando uma espécie de cancan, enquanto as mulheres mostravam também os sapatos, que, segundo se diz, custavam de 10 a 15 mil dólares cada par. É um negócio meio de Maria Antonieta, isso, pré-Revolução Francesa. E acho que isso está na origem de muita coisa que aconteceu.
de muita coisa que aconteceu. Eu vou voltar a esse ponto, e, inclusive, eu trouxe aqui alguns pontos da pesquisa do IBOP sobre as manifestações. E tenho a impressão que essa tese, que eu esboço nessa primeira frase aqui, ela vai ser confirmada. Há um quadro de fundo para essa situação. A meu ver, há um certo esgotamento do modelo que tinha trazido profundas melhorias para parte da população. O crescimento do emprego, ainda que com baixa remuneração. Estatísticas mostram que 95% dos novos empregos tinham vencimentos até um salário mínimo e meio, mas aumentou a formalização do emprego e aumentou a oferta de emprego. Continuou, e até num ritmo mais acelerado, o aumento do salário mínimo, que já tinha começado com o Fernando Henrique, mas se acelerou. E essa coisa bom, e além disso, políticas compensatórias que se ampliaram muito. O Bolsa Família, também já existia o Bolsa Família, ou algo parecido antes, mas foi muito, muito ampliado. Isso aí não só melhorou a vida de quem recebia diretamente os recursos, mas no interior do Nordeste, na medida que tem gente recebendo Bolsa Família, o padeiro vende mais pão, o outro vende mais não sei o quê, o dinheiro começa a circular e melhora a vida de todo mundo. É significativa uma matéria que saiu há algum tempo, pouco tempo, mostrando como os jumentos e as mulas no Nordeste estão sendo substituídos por motos. O pessoal que andava de jumento anda de moto. Há uma melhoria real da vida desse pessoal. Mas essa coisa meio que chegou a um ponto, e daí? Como desdobra? E a esse esgotamento, acho que alguns fatores se somaram. Primeiro, não houve ampliação dos direitos sociais. Embora tenha melhorado a situação econômica do pessoal mais lascado, não houve ampliação dos direitos sociais. Os serviços públicos continuaram muito precários. E isso causou uma frustração grande na classe média, inclusive, que esteve na linha de frente dessas manifestações. Porque fala-se muito que os impostos no Brasil são altos. E eu discordo. Enfim, não são tão altos, nos outros países são mais altos. O problema é que a gente não tem serviço em contrapartida. Eu morei na Suécia, no período de exílio, eu tive 10 anos lá fora, 4 anos e meio a 5 anos. Eu nunca vi na Suécia uma clínica ou um hospital particular, nunca vi na Suécia uma escola particular. O rei da Suécia, o atual rei, estudou em escola pública. O primeiro-ministro teve para o trabalho de metrô. Os impostos lá são muito mais altos do que aqui. Só que o sujeito paga imposto, tem um serviço em contrapartida. Aqui, a classe média paga imposto e bota o filho na escola particular, porque a escola pública é precária, tem um plano de saúde, que, aliás, hoje, por acaso, eu estava cobrindo férias de um amigo num programa de rádio, Faixa Livre, apresentando, até um dos entrevistados foi o Ricardo Ismael, comecei com a Lígia Bahia, que tem escrito belos artigos sobre saúde, uma médica e tal, e eu fiquei impressionado. Hoje, metade da população brasileira tem plano de saúde. Metade da população. E planos os mais furrecas. O cara acha que vai ter bom atendimento. Não vai ter bom atendimento. Quer dizer, é uma máfia de plano de saúde que enfim, junto com a ANS, está vendendo vigarice. Mas o fato é que as pessoas têm plano de saúde. Têm plano de saúde. Então, olha para o imposto passa a ser caro, porque ele não tem a contrapartida. Além disso, ficou uma sensação justificada de gastos gigantescos em obras superfaturadas, tudo padrão FIFA, e que exclui a população mais pobre, inclusive de classe média. Um ingresso do Maracanã mais barato a R$100, como foi os últimos jogos aí, o pai vai com o filho, vai o lanche, mais o estacionamento, vai deixar R$300. E, evidentemente, o superfaturamento, que não é novidade nesse país. Qualquer obra é orçada num valor determinado e depois há licitação, então o valor é X, e começa a se colocar aditivo.
O bom senso diz que o aditivo é quando aparece um imprevisto, alguma coisa que, enfim, aquele cálculo inicial é razoável que não seja considerado de forma dura, porque aconteceram elementos novos. Mas aqui não, o aditivo vai subindo, e a licitação é esquecida. O que se gastou no Maracanã é um absurdo. O que em Brasília agora está tendo mais público no estádio que o Flamengo está jogando lá, nesse estádio novo. Mas até então, o público era 2.000, 3.000 pessoas. Fizeram um estádio para 60 mil. Entende? Os clubes de Brasília não vão atrair esse público. E essa sensação de que é de festa, da qual a maioria das pessoas não participava. Isso se dá numa situação também de certa avacalhação da política, de uma crise de representação. Depois, quando pegar e comentar essa pesquisa, a gente vai ver a quantidade de participantes das manifestações que não se vê representado nem por partido, nem por um político qualquer, é gigantesca, é muito grande. Entende? Então, tanto essa crise de representação existe, que todo mundo, mesmo os partidos mais à esquerda, que são críticos ao PT, uma crítica pela esquerda, foram surpreendidos por essa história. Entende? Todo mundo tentando entender. Partidos, sindicatos, entidades passaram a aparecer aos olhos das pessoas não como agentes de transformação, mas como alguma coisa que está ligado a um esquema da política no mau sentido, no sentido da vantagem pessoal imediata, e não no sentido mais nobre que a política pode ter, que é da atividade mais, enfim, importante. Cresceu muito a percepção do descompromisso com a coisa pública. E isso foi muito agravado pelo fato do PT passar a ter um comportamento semelhante aos demais partidos. Até algum tempo, o PT era meio vigia dessa história. Quando ele entra, não só pelo mensalão, mas pelo resto, quer dizer, quando o Lula diz que o PT, referindo-se ao mensalão, fez o que todos faziam, e o mensalão não foi só caixa 2, atenção, ele fala uma verdade, quer dizer, o PT, ao entrar na dança, ele ajudou o liberou geral, e também deixou de ser uma referência que alguns segmentos tinham. E aí, eu discordo dessa história de que as pessoas não ligam para a corrupção. Acho até que um sujeito que está passando fome e ganha o Bolsa Família, ele realmente não se importa muito se tem gente roubando mais longe dele. Agora, nem todo mundo reage assim. A parcela mais informada, mais esclarecida, tem uma percepção que é correta de que não se pode esperar compromisso com princípios de um partido ou de um segmento político que está metendo a mão no dinheiro público. Quer dizer, não dá para achar que é sério numa coisa e não é sério na outra. E essa percepção cresceu muito. E não é à toa, inclusive, que o Cabral, não sei se ele é o pior governador, mas é o que está mais mal avaliado, porque é o cara que mais escancarou as mordomias. Desde o guardanapo até o helicóptero. O cara vai do Leblon para Laranjeiras fazer uma baldeação na Lagoa, para ir de helicópteros da Lagoa para Laranjeiras. E vai para o fim de semana, leva, enfim, o cachorrinho no helicóptero. São coisas simbólicas. Embora ele não seja o único, a gente está vendo agora nos jornais desses dias o governador do Ceará, o Cid Gomes, meu xará, quer dizer, o tipo de buffet que ele contratou lá, ele agora está simplesmente dizendo, não, vamos tirar os nomes estrangeiros, vamos manter o gasto, mas tirando o nome estrangeiro não vai chocar as pessoas. Quer dizer, é um clima meio de Maria Antonieta. E as pessoas foram, enfim, percebendo essa coisa. Daí que, quando veio a explosão, foram os 20 centavos, mas podia ser qualquer outra coisa. A polícia ajudou, a polícia é incrivelmente despreparada. Eu falo pelo Rio de Janeiro, acho que posso, em alguma medida, me referir também a todo isso. No Rio de Janeiro, a polícia é extremamente violenta, em certos momentos, inclusive agredindo quem não estava sequer se manifestando, jogando bomba de gás em restaurante, em hospital, inclusive. Por outro lado, foi incapaz de reprimir quebra-quebra. As passeatas aconteciam sem problema. No final, tinha alguma provocação qualquer, a polícia baixava o cacete, agredindo todo mundo, e aí algumas pessoas saíam depois quebrando coisas e a polícia sumia.
Quer dizer, é a violência policial e a falta de critério na ação dela, quer dizer, ajudou também a fazer crescer o movimento. E a reação dos partidos, todas, foi uma certa perplexidade, sendo que a base do governo federal, eu falo do PT, eu fui fundador do PT, fui dirigente do PT, fui do diretório da Executiva Nacional, fui secretário-geral aqui no Rio, enfim, mas o PT reagiu. Tá bom que tivesse, num primeiro momento, perplexo, todos ficamos. Agora, foi uma reação muito conservadora, achando que as ruas passavam a ser um estorvo. As mesmas pessoas que diziam que o governo Lula e o governo Dilma não podiam avançar mais, porque não havia apoio e sustentação do movimento de massa, quando surge o movimento de massa, ele é visto como um estorvo. E começa a se falar bobagens tipo perigo de golpe de direita, olha o PIG, Partido da Imprensa Golpista. Quem vai dar golpe de direita nesse país, nesse momento? Qual é a base social disso? Banco, empreiteira, agronegócio? Esse pessoal está ganhando como nunca na história. E não sou eu que diz, é o Lula que diz. Então, não tem essa história de golpe. Teve confusão, teve gente de direita em certo momento, mas eram setores absolutamente minoritários e não expressivos. Havia, sim, uma certa rejeição aos partidos, porque eles pela crise de representação, e também porque, em alguns momentos, os partidos entraram atrasados e quiseram ficar na cabeça da onda. Já tinha uma manifestação que eles não chamaram, não convocaram, não era a primeira, já tinha uma liderança, ainda que espontânea ali, de um momento para outro, os partidos resolveram aderir, levando suas bandeiras, ficando na frente de tudo. Era natural que isso fosse visto como oportunismo. Claro que há também uma perspectiva atrasada antipartido. Eu não digo de pessoas não filiadas, eu não digo antipartido, isso é uma coisa atrasada. Mas não me parece que tenha sido tão relevante assim e muito menos preponderante. Eu vou, rapidamente, estou controlando meu tempo aqui para não estourar, apresentar e depois comentar alguns dados da pesquisa de opinião do IBOP sobre as manifestações. Essa pesquisa foi apresentada, ou por parte dela, no Fantástico. Razões para participar da manifestação, a pessoa podia citar mais de uma razão. O chamado ambiente político ganhou do transporte. O ambiente político é aquela coisa da bandalha generalizada que as pessoas vinham. Participação em outras manifestações. 46% dos ouvidos estavam pela primeira vez numa manifestação política. Isso é uma coisa muito relevante. E eu duvido que em outros momentos isso tenha acontecido dessa forma. A coisa das redes sociais. Numa pesquisa aqui, o total dá mais de 100%. Porque a pessoa... Como é que você soube da manifestação, é a pergunta. Somando Facebook e internet e outros meios, dá 91%. Aí, depois vem amigos e colegas, 28%, e TV, 14%. Jornais impressos, 4%, rádio, 4% e tal. Mas 91% das pessoas souberam das manifestações pela internet em geral e a Facebook em particular. Aí está separado aqui, mobilização pelas redes sociais. 77% souberam pelo Facebook, 1% pelo Twitter. É interessante ver como o Facebook está matando os blogs. Eu recebi um convite para fazer um blog de apreciação da imprensa, no cotidiano e tal, por parte de um portal. Era de graça. Eu já estava meio assim, porque ia trabalhar de graça, mas depois, quem sabe, conseguisse um patrocínio. Mas agora eu estou me perguntando se vale a pena, porque as pessoas não estão se ligando muito nos blogs. Isso é uma coisa interessante também. Se quem estava lá convocou outros participantes através das redes, 75% convocaram. É muito relevante isso. O cara não só foi, como pela rede convocou mais gente. Com quem veio a manifestação? 65% com amigo e colega, e 22% sozinho. Essa outra pergunta é interessante. As manifestações promoverão as mudanças reivindicadas? 94% diz que sim. Isso é uma coisa muito forte. Quer dizer, o cara vai para lá e acha que aquilo tem uma consequência. Não está sendo só uma perda de tempo. Aí tem uma pergunta geral, que mostra bem essa coisa da bandalheira. O que é que você mais faria, além de ir nas manifestações? A primeira resposta, com 82%, não votaria em candidato corrupto.
E eu acho que aqui que essa coisa do corrupto, na minha impressão, eu tenho a impressão que não é o cara que só que está roubando, mas é o cara que está com guardanapo na cabeça, é o cara que usa jatinho da FAB para ir no casamento de não sei o quê. É no sentido mais amplo isso. Mas 86, uma pesquisa que não era dirigida, 82% tomaram esse caminho. 32% faria boicote contra preços elevados. 11% entraria na justiça. Então, essa coisa da bandalheira está muito forte. Interesse por política. Isso aqui é bom também para mostrar, quem está dizendo que são manifestações politizadas, etc. 61% disseram que tem muito interesse na política. 29% que tem interesse médio. Então, somando os dois, muito interesse e interesse médio, dá 89%. É muito significativo. Aí vem o negócio da representação política. Você se sente representado por algum político? 83% não. É evidente que pessoas interessadas em política não sentem uma referência na política. Algum partido político representa você? 89% não. Está evidente a crise de representação política. Bom, aí está afiliado ou não a algum partido? 96% não. Filiado a algum sindicato, entidade de classe, estudantil, 86% não. Ou seja, um pessoal que se interessa por política, quer fazer política, quer participar, mas não vê nos canais existentes canais justos de representação. Aí tem mais coisas sobre depredação, que eu acho importante, que esse é um debate importante. 66% acham que as depredações nunca se justificam. 28%, em algumas circunstâncias, se justifica. E 5% que sempre se justificam. Pessoalmente, eu acho que esses quebra-quebras estão fazendo, como dizem os chilenos, atornilhando ao revés. Eles contribuem para quem quer esvaziar e as manifestações, não ajudam. Aí tem sobre a atuação da polícia. 57% acham que agiu com muita violência. Eu achei até pouco. E 24% com violência, mas sem exageros. Eu acho que esses dados, eles nos dão um caminho bom para tentar pensar o que está acontecendo fora de alguns esquemas pré-determinados. Chama a atenção de que essas manifestações, e o Saturnino, que tem mais experiência que eu, talvez possa confirmar ou não, ou discordar de mim, eu acho que foram as maiores, mais amplas da história do Brasil. Foram milhões de pessoas, e com uma generalização. Em Juazeiro do Norte, teve uma passeata com 10 mil pessoas, sem padeciço, e que o prefeito fez a bobagem de dar uma olhada, e ele tinha tomado posse ano passado, diminuído os vencimentos dos professores em 40%, cortando uma série de gratificações. Então, a batata dele já estava para assar. Ele foi dar uma olhada, levou uma corrida do pessoal, se trancou numa agência bancária, protegido pela polícia, e saiu num carro forte. Houve manifestações em cidades pequenas que nunca tinham feito passeata na vida. Entende? E pelos mais diferentes motivos. Quem foi nas passeatas, eu fui a praticamente todas elas, quer dizer, viram, as reivindicações eram muito variadas. E essa coisa das redes sociais trouxe um negócio novo. O sujeito fazia o seu próprio cartaz, apresentava lá, o amigo ou a amiga fotografava e ele botava na rede social. Então, não tinha aquela coisa das passeatas oficialescas, organizadas por partidos, sindicatos e tal, aquelas faixas com as palavras de ordem, para as quais se discute muito como é que vai ser, como é que não vai ser. Não, cada um fazia seu cartaz e levava sua reivindicação. Isso é uma coisa muito rica. Muito rica, e em seguida estava na rede social. É uma coisa nova também que me chamou muito a atenção. Outra coisa que me chamou a atenção foi o fato de que, recentemente, antes do caso Amarildo, a Rocinha fez uma passeata contra a obra do teleférico. Era uma melhoria para a comunidade. Mas por quê? Porque o pessoal não foi ouvido e, em vez do teleférico, queria saneamento básico. Que não tinha, as crianças ficam brincando lá ao lado da Vala Negra. É um dado novo isso, é um senso crítico, uma capacidade de percepção. Quer dizer, isso há 10 anos, ou há 5 anos, ou há 1 ano, o teleférico seria inaugurado pelos políticos, governantes e tal, com uma salva de palmas, que é um negócio que ajuda. Mas não, o pessoal queria ser ouvido e queria o saneamento básico. O Brasil está mudando, na verdade. Nunca levantaram tantas bandeiras nas ruas. O desdobramento disso, eu não sei exatamente. É difícil prever.
Agora, uma coisa já ficou claro. Essas manifestações marcaram o país e o pessoal não foi para casa. Surgiu essa história do ocupa Cabral, ocupa Câmara, ocupa não sei o quê e tal. Quer dizer, cada um está se manifestando do seu jeito, etc. E que é uma coisa muito positiva. Isso alimenta a política, oxigena a política, sacode a política velha. Entende? E cabe aos partidos entender esse processo, ou então serem atropelados. Eu não sei exatamente, estou já acabando, cara. Eu não sei exatamente o desdobramento eleitoral disso ano que vem. Uma intuição que eu tenho é que a Dilma ganha a eleição. Isso, até se ela correr risco, vem o Lula, enfim, o PT se mantém no governo federal por mais 4 anos. É a intuição que eu tenho. Agora, não diria o mesmo em relação a 2018. Eu acho que com esse andar da carruagem, e veja, ano que vem, bom, primeiro 7 de setembro já tem gente marcando passeata em 7 de setembro. E antigamente, além do desfile militar, só tinha o bloco de segunda em Botafogo que desfilava no 7 de setembro. Agora já tem várias manifestações marcadas para 7 de setembro. Ano que vem é a Copa do Mundo. Ora, do jeito que está esse embalo, pode ser maior o ciclo de manifestações do que a própria Copa das Confederações. Daí a 2 anos tem a Olimpíada. Enfim, então nós estamos... E as pessoas percebem, com razão, de que isso traz repercussão para as suas reivindicações, para as suas manifestações. Enfim, o mundo inteiro está olhando para cá. Então, uma passeata, não sei o quê, é um troço que chama atenção. Eu não sei, então, qual vai ser o futuro, não me arrisco muito. Agora, eu, enfim, saí do PT e temo que, se acabar o ciclo do PT em 2018, ele terá estado 16 anos no governo sem ter feito uma só transformação estrutural. Melhorou a vida da população com programas assistenciais, que, aliás, se incorporaram já à realidade brasileira. Não vai haver um só candidato que não mantenha o Bolsa Família. Quem não é do PT vai dar um outro nome ao mesmo programa, botando um pouquinho mais para dizer que é melhor, para ganhar a paternidade do programa. Mas isso já ficou incorporado. Ninguém tira mais o Bolsa Família. Ninguém pode... Acabou, né? Ninguém também vai interromper o processo de crescimento real do salário mínimo. Mas são coisas já incorporadas. Da mesma forma como o fim da inflação com o Plano Real chegou a um certo ponto, já não era mais novidade, deixou de ser um trunfo eleitoral, e eu acho que em 2018 o PT pode viver essa situação de Bolsa Família, não ser mais trunfo eleitoral, e ser derrotado até para a direita, que a posição de esquerda não tem punch eleitoral. Aliás, a direita também não tem punch eleitoral nessa eleição, mas pode ter já em 2018. E o PT, depois de 16 anos, não ter minimamente feito transformações mais estruturais no país. Obrigado, Ciro. Eu passo a palavra agora para o representante do MPL de São Paulo. Essa qualificação é importante. O MPL tem uma forma de trabalhar de forma descentralizada. O representante do MPL de São Paulo, Luca Fuser, vai falar agora, portanto, fala pelo MPL de São Paulo. Aqui no Rio, eu estava conversando com ele antes da nossa conversa aqui, ainda está se estruturando o MPL aqui no Rio. Ele tem algumas cidades já tão avançadas, como o Distrito Federal, Goiânia, Joinville, mas certamente eu estou dizendo, essa organização em cada cidade depende de uma organização, uma mobilização local. Bom, com a palavra, Luca Fuser, representante do MPL de São Paulo. Primeiramente, queria agradecer o convite, que esse debate acho que vai ser muito produtivo e começou muito bem com a fala do Cid. Uma fala, acho que eu tenho bastante concordância. As mobilizações dessa jornada de junho, elas tomaram uma proporção nacional, né? Uma proporção que vai muito além de São Paulo, que não foi onde ela começou, né? Você tem, no começo do ano, você tem Porto Alegre baixando a tarifa só para manter no mesmo campo, só para manter no mesmo contexto, na mesma conjuntura. E você tem as mobilizações se ampliando de uma forma extremamente ampla, se ampliando em diversos sentidos, e ao mesmo tempo também não se ampliando. Você tem ela se ampliando em tamanho, você tem ela se ampliando em pauta,
você tem ela se ampliando em setores mobilizados, né? Porque se alguma vez começou com estudantes, realmente foi muito além disso. Você tem muito mais gente na rua do que o clássico, enfim, movimento estudantil, alguma coisa que seja próxima a isso. Você tem muitas cidades fazendo isso. É realmente uma conjuntura nacional, né? Você tem passeatas que é bem isso, 10 mil pessoas em Juazeiro do Norte. E, enfim, 10 mil pessoas em São Paulo é uma coisa, em Juazeiro do Norte é outra coisa. E nas duas ao mesmo tempo, então, é um contexto completamente diferente que talvez seja uma novidade na conjuntura política nacional. E você, depois desse junho e durante esse junho, surge uma pergunta. De onde que vêm essas manifestações? Como elas surgem, como elas tomam essa força que foi, por muitos, entendida como inédita, por muitos foi uma surpresa muito grande. Então, qual contexto surge isso? Obviamente, ela não surge do nada. Como toda manifestação de grande escala, e até nem de tão grande escala assim, ela surge de um contexto, de um problema concreto. São problemas concretos que se apresentam. Por mais que às vezes eles sejam apresentados de forma abstrata, expressos de forma abstrata, eles são problemas muito concretos. Você tem muito forte a questão do transporte público. Por que você tem a questão do transporte público? O Brasil hoje em dia é um país majoritariamente urbano. A gente tem grande parte da população vivendo em centros urbanos, em grande parte dos centros econômicos vivendo em centros urbanos. E o que é essencial para o centro urbano se configurar como tal? Para a cidade ser uma cidade. É o que liga ela, o que é estrutura, que é o transporte. E você não tem historicamente uma preocupação com o transporte, você não tem uma série de políticas públicas ou de medidas que tratem o transporte com a importância que ele tem e como ele deveria ser tratado. Tratam sempre como mercadoria. Exceto em alguns poucos casos. Você tem cidades que têm tarifa zero no Brasil. Você tem aqui no Rio, você tem Porto Real, por exemplo. Mas, enfim, você tem essas manifestações que saem desse contexto concreto, por exemplo, transporte. Mas aí você vai ver, você tem essa questão essa apresentação de como se fosse uma bandalheira generalizada. E não deixa de ser. O que o público no Brasil, ele é tratado de uma maneira que só favorece interesses privados, na maior parte dos casos. Há exceções, claro, mas não no transporte, por exemplo. É muito difícil um transporte. A situação do transporte público no Brasil, que é público entre aspas, né? Seria mais correto usar coletivo, porque não é público. Você tem ele tratado nesse contexto de investimentos públicos, de responsabilidade pública e lucro e aproveitamento privado. Você tem a população usando, mas quem se beneficia realmente, por exemplo, de um ônibus lotado, sim, é a população que só tem ele para, enfim, participar da cidade. Mas você tem o empresário participando e ganhando muito mais do que isso. Ele ganha em uma escala muito grande. Enfim. E você também tem uma questão, né? Essas manifestações, elas tomaram um caráter muito intenso em alguns lugares. Muito intenso e até foram ditas de violentas, né? Com esses atos de depredação, do que foi chamado de vandalismo. E também isso tem uma origem, elas também não surgem do nada. Não é por a justificação dessa tal violência por parte das pessoas, ela não deixa de vir, ela tem uma origem, né? Como todo esse processo. Você tem essa violência cotidiana de privação da cidade, de privação dos direitos, de você ter que arcar com as responsabilidades como sociedade. E todos os frutos do que deveria ser seu, do que deveria ser, por exemplo, um transporte público, uma saúde pública, você não tem isso. Você tem todo esse proveito, ele não é seu. Ele não se transforma, não tem esse retorno.
E você sofre essa violência cotidiana todos os dias. E aí dá para entender um pouco mais, não uma questão de, além de justificar ou condenar, ou aprovar e condenar, mas sim compreender de onde surge isso, porque é necessário compreender. É necessário compreender também que isso daí, aí de onde, o que vem, quais são os papéis dessas manifestações? Elas surgem para tentar mudar isso, obviamente. Elas não surgem por uma defesa do status quo nesse sentido. Não surgem por uma defesa do transporte coletivo como mercadoria. Você tem atualmente transporte coletivo urbano, que eu vou começar a usar agora transporte coletivo urbano, porque acho que eu já deixei bem claro que público ele não é. Você tem um transporte que é assumidamente caro. Ele tem um preço, esse preço é caro e, por exemplo, mesmo no âmbito técnico, você tem, por exemplo, o presidente do IPE falando que ele é um dos maiores gastos familiares, e você tem o Haddad justificando a medida dele que ele estava propondo de aumentar o imposto na gasolina para diminuir o ônibus, falando assim, não vai subir a inflação, porque a tarifa do ônibus tem muito mais impacto na inflação. Então você tem um transporte que é caro, que é um dos maiores gastos, isso se reflete na inflação e na economia do país. Você tem um transporte coletivo urbano que é excludente, que em 2010 37 milhões de pessoas não tinham acesso, não tinham dinheiro para pagar a tarifa nenhum dia. Isso sem contar situações mais cotidianas, em que pessoas não têm dinheiro para pagar uma viagem, para pagar a ida e volta, e por isso deixam de viver a cidade. Mas isso eu nem vamos contar, porque, enfim, isso é esse dado de 37 mil de 2010 é do IPE também, se eu não me engano. E, enfim, esse dado de não ter dinheiro para ir ou voltar é uma experiência mais concreta. E você tem e toda essa situação ela gera gastos. Você tem gastos, por exemplo, com o transporte, como ele é organizado atualmente, influi na cidade, como ela é organizada. Então você tem essa cidade dos automóveis, que é muito claro, por exemplo, em São Paulo, que é de onde eu venho. Você tem muito claro a questão, por exemplo, do trânsito, dos acidentes de trânsito. Em 2012, morreram mais de 3 pessoas por dia devido a acidentes de trânsito em São Paulo. Em 2003, segundo o IPE, de novo, foram gastos quase 4 bilhões de reais em gasto na saúde decorrente de acidentes de trânsito. Então você tem toda essa organização que beneficia os interesses privados, que é investimento público, tendo que ser coberta por ainda mais investimento público. O que, enfim, vai criando essa situação de insatisfação generalizada, que se expande para além de um âmbito, mas que também é esse âmbito. É pelos R$20, é pelos 20 centavos, é pelos R$3, também não é por eles, mas é por eles também. Você tem os engarrafamentos, que são muito claros, por exemplo, em São Paulo. Segundo um estudo da Fundação Getúlio Vargas, só os de São Paulo representam uma perda de 40 bi por ano para a economia do Brasil. Você tem toda a questão, por exemplo, da poluição, que essa daí, enfim, acho que nem precisa citar, toda essa questão ambiental e tudo mais. O grande impacto que esses engarrafamentos e que essa indústria dos carros, que em 10 anos, de 2003 a 2013, por exemplo, teve um aumento de 1,5 milhão de carros em São Paulo. Você tem essa situação, ela é um dado e ela se agrava. O que dá para entender um pouco, o que ajuda a entender um pouco mais essas jornadas de junho. Porque essas jornadas de junho, elas chegam no momento em que essa situação se torna insustentável. Você tem um acúmulo histórico, um acúmulo de debates, por exemplo, o movimento há 8 anos vem fazendo esse debate de transporte. Você tem intelectuais e tudo mais, e toda uma série de políticos e políticas públicas que vêm, por exemplo, apesar de não ser favorável à conjuntura, tendo essa preocupação com a questão. E você vê em 2013 essa jornada de junho falando assim, essa situação ela é insustentável. É isso que as pessoas na rua falam. Não é mais possível. Não é mais possível, por exemplo, um transporte que seja assim. Não é mais possível uma saúde que seja assim. Não é mais possível que nossos interesses públicos tenham que ser
mobilizados apenas para lucro privado. E nesse contexto é fácil entender porque você tem, por exemplo, pautas muito díspares e ao mesmo tempo muito próximas. Você tem, só para citar o exemplo de Juazeiro do Norte, que eu gostei bastante, que é um bom exemplo dessa jornada de junho, né? 10 mil pessoas em Juazeiro do Norte, por uma questão, enfim, altamente politizada. Você tem esse corte de 40% no salário dos professores para quê? Com certeza não foi para melhorar a qualidade da educação pública, que acho que é um consenso que era necessário. Então, acho que você tem a população, ela se manifesta falando assim, não, agora é necessário. Um prefeito merece. Porque, afinal de contas, onde está o poder, né? Onde se encontra a legitimidade do poder, pensando no prefeito que foi eleito ou em quem o elegeu. E aí você tem aí os prefeitos que compreendem isso, enfim, tem essa preocupação com as políticas públicas, tudo mais. Então você tem essa questão da insustentabilidade dessa situação, por exemplo, do transporte público do Brasil, que é bem sintomático. A gente fala do transporte público, mas ele não é público. Poucas cidades ele é público. Você não tem um sistema único de transporte público. Você não tem um sistema de transporte gratuito. Diferente, por exemplo, da saúde. Você tem uma saúde pública. É ruim? É. Você tem educação pública. É ruim? É. Mas existe uma saúde e uma educação pública. Existe uma alternativa. Já o transporte, nem assim. Isso no contexto urbano do Brasil hoje em dia tem um impacto muito grande. E apesar de tudo isso, tem muitos políticos e muitos setores da sociedade que continuam investindo nisso. Por exemplo, essa proposta da municipalização das contribuições de intervenção no domínio econômico que ensinem sobre combustíveis, ou chamando abreviamente da CID, que é uma proposta da Frente Nacional dos Prefeitos, principalmente do senhor Fernando Haddad. Eu falei senhor Fernando Haddad, mas acho que também, retomando aqui o que foi dito já na mesa, se fosse outro, eu falaria do mesmo jeito. É uma proposta dele porque ele está apresentando. O que me importa, como representante do Movimento Passivo de São Paulo, não é a legenda do prefeito, não é o prefeito, é o transporte. A luta é por um transporte, não por uma questão aquém disso. É uma questão concreta, prática, o transporte. Mas, enfim, essa política de municipalização, ela pretende pegar todas as contribuições e jogar para o âmbito das cidades, para possibilitar mais recursos públicos para serem investidos nesse transporte. Nesse transporte, que, como acho que eu já deixei um pouco claro aqui, ele é organizado de uma forma, a dar lucro. Ele é organizado como mercadoria, ele é organizado nesse contexto de corrupção, no sentido mais lato, do privado. Então você tem essa proposta de investimento em uma política que, enfim, de público só os recursos, porque os benefícios, longe disso. Nada mais paliativo que isso, que parece que em primeiro momento poderia reduzir 30% das tarifas, mas, enfim, 30% no primeiro momento, daqui a 5 anos, então a gente vai poder já ter uma tarifa que vai ser 30% de novo, mais cara, e a situação não vai ter sido resolvida. Ou seja, você tem esse embate no campo político. Você tem essa questão fortemente apresentada como política. Durante muito tempo ela foi apresentada como técnica, né? Até hoje ela é apresentada um pouco como técnica. Envolve um pouco de técnica, com certeza. Mas envolve vontades políticas, envolve o que se coloca em pauta. Não, falo pela gente, pelo movimento Passe Livre, e falo por uma percepção mais generalizada. Por exemplo, até se utilizando esse estudo que apresentou o Cid aqui, até pensando no que vi nas ruas, o que se coloca é uma disputa política. Política de onde vêm os recursos, para onde vão os recursos públicos, para onde vai nosso dinheiro? Quem é que vai lucrar com o transporte da gente?